Lá no Salmo 122, irmãos, vamos abrir lá, Salmo 122. O salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, estar na casa do nosso Pai é motivo de alegria, é motivo de louvor, é motivo de adoração. Na semana passada a gente falou muito sobre a alegria, a importância de a gente se alegrar no Senhor, a importância de a gente compreender que a nossa alegria não está nas coisas dessa terra e não nas coisas externas, e sim no Senhor. A nossa alegria está nele e nós precisamos enfatizar isso sempre, para que nós, independente dos cenários, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e nós devemos nos alegrar sempre no Senhor. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração. Quero deixar aqui um pedido aos irmãos para estarem orando pela vida da nossa irmã Tatiana. Orem por ela, irmãos, em nome de Jesus. Ela mandou um abraço a todos. Ela está com problema de saúde, não vai poder estar conosco hoje. Orem por ela, irmãos. Essa semana a gente vai estar iniciando também uma campanha de oração pela vida dela. Vamos compartilhar lá no grupo depois, no grupo do WhatsApp, para a gente estar dividindo em horários, fazendo um relógio de oração pela vida da nossa irmã, que na sexta-feira iniciou uma nova sessão de radioterapia, e a gente precisa estar intercedendo, orando por ela, tirar um momento do nosso dia, irmãos, tirar um momento do nosso dia, para a gente falar, eu vou orar pela minha irmã Tatiana nesse horário. E isso depois a gente vai estar compartilhando no nosso grupo, e para a gente ter essa consciência que a gente precisa estar intercedendo pela vida dela. Hoje alguns irmãos não puderam estar presentes por motivo de doença, viagem, mas a gente louva a Deus por aqueles que estão conosco. Sejam bem-vindos nossos irmãos visitantes, nossos irmãos que estão aqui nos visitando pela primeira vez, nosso irmão Jürgen que vai estar trazendo a palavra. Hoje vai ser um dia de muita edificação para as nossas vidas. Que o Senhor venha falar a cada coração, irmãos, e que os nossos ouvidos estejam sensíveis à voz do Senhor, porque Ele fala, Ele se revela. Ele é um Deus que se revela, irmãos. Nosso Deus não são como os deuses estranhos, que tem olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, boca, mas não falam. O nosso Deus se revela, irmãos. Tem olhos e vê, tem boca e fala, tem ouvidos e ouve. E Ele está aqui para ouvir, para falar, para interceder a nosso favor. Vamos entrar na presença dEle com essa fé, meus irmãos, com essa confiança, porque Ele se faz presente. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Gostaria de orar junto com os irmãos, em nome de Jesus, todos juntos em uma só voz. Obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Estamos aqui, ó Pai, para te buscar, para te adorar, para te agradecer, ó Pai, pois somente Tu és Deus, somente Tu és Senhor, somente Tu és o Salvador das nossas vidas, ó Pai. E nós rendemos louvor, graça e adoração a Ti, ó Pai, porque reconhecemos o Seu senhorio, reconhecemos que Tu és o nosso Salvador, ó Pai. Que o Senhor venha tocar em corações essa tarde, ó Pai. Que o Senhor venha falar as nossas vidas essa tarde, ó Pai. Em nome de Jesus, venha com cura em nosso meio, venha com libertação em nosso meio, venha com milagres e maravilhas em nosso meio, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Que os nossos ouvidos sejam sensíveis à Tua voz, ó Pai. Que os nossos corações sejam quebrantados, que os nossos olhos sejam abertos para poder ver, para poder sentir o Teu mover no nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Que não venhamos nos preocupar, ó Pai, com aquilo que não acontece da maneira que nós gostaríamos, mas que venhamos nos concentrar na Tua presença, Te buscar em espírito e em verdade, ó Pai, se achegar a Ti com o coração contrito e quebrantado, pois sabemos que o Senhor não despreza aquele que se chega a Ti em sinceridade, com o coração contrito e quebrantado, em nome de Jesus, ó Pai. Enche os nossos corações, transborda-nos, ó Pai, de alegria, de paz, para estarmos na Tua presença, Pai, Te buscando, Te servindo, Te adorando, com tudo que temos, com tudo que somos, ó Pai, em nome de Jesus. Queremos também já a partir de hoje, iniciar essa semana, 7 dias, ó Pai, orando juntos como igreja pela nossa irmã Tatiana, ó Pai. Alcança ela, ó Pai, vai ao encontro dela, para na casa dela agora, da família, cuida dela, cura ela, fortaleça, ó Pai, em nome de Jesus. O Senhor é o sustento que ela precisa, o Senhor é a força que ela necessita.
necessita, o Senhor é a alegria para a alma dela, o Senhor é a cura que ela tanto almeja. O Senhor, ó Pai, é fiel, e o Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que restaura a saúde dela, e nós continuamos crendo em Ti, ó Pai, pois o Senhor não mudou, o Senhor continua o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, e será o mesmo para sempre. É na autoridade do nome de Jesus Cristo que nós oramos pela vida dela, por saúde restaurada, por saúde plena, por saúde completa, por cura, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoe o Wallace, ajudando ela, auxiliando ela no dia a dia, abençoe a família dela, os filhos, trazendo alegria para aquele lar, ajudando elas também, ó Pai, ajudando elas nas tarefas domésticas do dia a dia, em nome de Jesus, ó Pai, que ela tenha esse suporte familiar, ó Pai, nessa fase que ela está enfrentando, e cremos que o Senhor está com ela, cremos no Teu sustento, cremos na Tua força, cremos que o Senhor é um bom pastor, que não permite que nada lhe falte. O Senhor está, o Senhor é, e o Senhor faz milagres e maravilhas. Cremos nesse poder absoluto que vem de Ti, ó Pai, cremos na Tua vontade, que ela é boa, perfeita e agradável, descansamos nela, crendo em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado pela vida de cada um que está aqui conosco, que seja um culto cheio da Tua presença, e que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Te amamos, Senhor, te amamos, Senhor. O Senhor é o motivo da nossa vida, o Senhor é o motivo da nossa existência, o Senhor é o motivo dos nossos lábios abertos, ó Pai, Te proclamando, Te glorificando. O Senhor é o motivo de estarmos aqui essa tarde, ó Pai. Viemos aqui para Te adorar, para Te glorificar, pois sabemos, ó Pai, que foi pago um alto preço por cada um de nós. Esse preço foi um preço de sangue na cruz do Calvário. Esse preço nos colocou nesse lugar aqui, ó Pai, justificados, remidos, perdoados, santificados. Graças à cruz de Cristo, temos acesso ao Pai. Graças a Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, nós temos acesso ao nosso Pai, para andarmos com Ele em liberdade, em vida nova, em novidades de vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos para os louvores junto com a nossa irmã Priscila. Vamos juntos, irmãos, numa só voz, louvar o nosso Pai, adorar Ele. Lembrando que culto, irmãos, é momento de cultivar. Aleluia. A origem da palavra culto é cultivar. Cultivar relacionamento com o nosso Pai, cultivar relacionamento com os nossos irmãos, e assim continuaremos fazendo, Pai, através dos louvores em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Ti, Jesus. Aleluia. Hoje eu estou sozinha, sempre a metade, né? Sem guitarra, sem piano, mas não sem a presença de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E dele, por ele são todas as Amém. coisas. Glória a Deus. E eu não sei vocês, mas eu já consigo sentir a presença dele. Aleluia. Glória a Porque Deus. Deus é perfeito. Eu não sou perfeita, eu não sou a melhor cantora do mundo, mas Deus é perfeito. E Ele se aperfeiçoa nas nossas imperfeições. Amém. Glória a Deus. Ele está conosco. Em nome de Jesus. Peraí, gente, só que Aleluia. Glória a Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. desculpa aí, gente, falha técnica. Glória a Deus, aleluias. Aleluias, Tu és santo, Pai, Tu és adorado neste lugar, Senhor, aleluias. Tu és maravilhoso. Tu és santo, Jesus, aleluia. Glórias a Ti, Jesus. Doesn't give a tune, can leave
Hat dir vergeben? Hat dir erlöst? Dann singen dieses Lied für Ewigkeit. Wenn dir Befreiheit wird dein Leben gelöst, dann singen dieses Lied für alle Zeit. Wir singen dieses Lied in Ewigkeit und der Himmel singt. Heilig, alle Schöpfer singt. Heilig, du bist hoch erhöht. Heilig, heilig für immer.
prevaleceu e nada irá impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, oh, imutável é, Jesus, te adoramos, te adoramos, oh, como um trovão, como um trovão, como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso é, grandioso é, como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso é, grandioso é, vitorioso é, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu nome acima está. Teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso é, grandioso é. Aleluias, tu és santo, Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Tua presença, Senhor, é o que nós queremos, Pai. Oh Deus, aleluias, tu és santo, Senhor Jesus. Oh Deus, aleluias. Vitorioso é, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Aleluia.
momentos e os dias meus, e o meu viver, tudo que eu todo pra ti, ó Deus. Eis aqui em ti estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis aqui em ti eu sou teu e tu és Somos teus e tu és meu. Eis aqui quem te Eu sou teu e tu és a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Obrigado, Jesus, pela tua presença, Pai. Obrigado por tanto amor, por tanta graça, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Aqui estamos nós, Senhor, para te servir, para te adorar. Nós entregamos a nossa vida a ti, Jesus. Creio que todos que estão aqui já entregaram a vida a ti. Quem ainda não entregou, entregue agora ao Senhor Jesus. O reconheça como Senhor da tua vida. O reconheça como seu Salvador pessoal. Reconheça Ele como seu Senhor. Senhor é aquele que tem o domínio, aquele que tem o controle. É aquele que tem a soberania sobre todas as áreas da nossa vida. Ele é o Senhor, Ele é o dono das nossas vidas. E é o Salvador pessoal. Aquele que
nos salva das trevas, aquele que nos salva da escuridão, aquele que nos salva do pecado, aquele que nos salva da morte eterna, aquele que nos salva do orgulho, aquele que nos salva das mentiras deste mundo, aquele que nos salvou e nos colocou no reino da tua luz, no reino da tua graça, no reino da tua verdade, no reino da vida abundante, no reino da vida eterna. A ti a honra, Senhor, a ti a glória, a ti o louvor e a adoração das nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. 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 Vamos aplaudir a Jesus, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Tu és bom, Pai. Tu és bom. Tu és maravilhoso. Irmãos, Deus é fiel, irmãos. Você vê que não precisa de muito, né? Às vezes a gente faz essas limitações e Deus se manifesta do mesmo jeito. Deus é maravilhoso, irmãos. A gente às vezes gosta de colocar Deus em lugares, mas Deus não está preso a lugar, caixinha nenhuma. Ele se revela. Aleluia. Onde tem corações contritos, quebrantados, onde chegamos a Ele em espírito e em verdade, Ele se revela, irmãos. Ele é um Deus maravilhoso. Irmãos, vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, diz: cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Irmãos, eu lembro que a palavra de Deus para as nossas vidas, aqui para essa igreja, através da pastora do Carmo, certa vez ela falou que Deus estava abrindo uma porta, que já estava aberta essa porta, e a porta que Ele abre ninguém fecha. Foi Deus que abriu essa porta, irmãos, e essa porta continuará aberta. E aqui tem sido um canal de bênçãos, aqui tem sido um canal de milagres, aqui tem sido um canal de salvação, irmãos. E a gente louva a Deus por isso. A gente louva a Deus por isso. A gente viu, nosso irmão Cláudio chegou até nós ontem. Glória a Deus pela tua vida, meu irmão. Está congregando conosco. Chegou ontem no louvorzão para nos visitar, através de um irmão, amigo nosso, lá de Acre, 300 km daqui. E aí chegou, amou a igreja, sentiu bem, fechou conosco para congregar aqui. E isso é o nosso intuito, irmãos, a nossa motivação. Ser um canal de bênção nessa cidade, ser uma porta aberta, num país que tem tanta porta fechada de igreja. A gente passa aí por aí pelas ruas das igrejas alemãs, infelizmente, com as portas fechadas. Todo mundo fala que o evangelho tem se esfriado, e realmente tem se esfriado aqui nessa terra, nesse território europeu. Mas, como eu gosto sempre de lembrar, irmãos, nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. Mas detalhe, o amor de muitos, mas não de todos. Nicht von allen. Bruder Tim, nicht von allen. Wir bleiben weiter immer noch. Wir müssen die Liebe em uns sabendo. Precisa queimar a chama do amor dentro de nós, irmãos. Precisa continuar queimando. E esse amor faz toda a diferença. Esse amor faz com que nós plantemos igreja. Esse amor faz com que nós cumpramos o ídolo do Senhor. Esse amor faz com que nós amemos a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa mente, todo o nosso coração, todo o nosso entendimento. Esse amor faz com que nós amemos o nosso próximo, assim como nós amamos a nós mesmos. Esse amor faz a gente servir o reino, glorificar a Deus aonde quer que nós estivermos, em nome de Jesus. E nós queremos continuar sendo, irmãos, uma igreja assim, viva, bíblica e saudável, atuante nessa cidade, nessa terra, e através do amor, levando Jesus para esse povo, para todos aqueles que não conhecem ainda o verdadeiro e único Salvador das nossas vidas. Todos aqueles que puderem, irmãos, nos abençoar com ofertas, vamos estar aqui no nosso momento de ofertas de gratidão ao Senhor e vamos juntos adorar o nosso Pai. Amém, irmãos? Todos que vão ofertar podem vir aqui à frente. E quem conhece, canta comigo um louvor. Ou tem algum aí para ele? Glória a Deus. Amém, irmãos? Porque Ele vive, posso crer.
abençoando também aqueles que não puderam. Abençoa a vida de cada irmão aqui presente, ó Pai, prospera, enche de bênçãos os lares de cada um, cada família, Pai. Que seja abundante a tua presença, que seja abundante as tuas bênçãos em cada casa, que venhamos ser, ó Pai, generosos, gratos por tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, que venhamos ter um coração agradecido a Ti, ó Pai, gratos por todos os seus benefícios, ó Pai. Abençoe com saúde, com provisão, com cuidado, que não falte nada nos lares, ó Pai, que não falte nada, que reine a tua paz, que reine a tua justiça, a tua alegria, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Obrigado, Jesus. Vamos orar pelas crianças, irmãos, que vão estar indo lá para a salinha. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ô Cláudio, pode trazer ele, como que ele chama? Lucas? Evangelista Lucas. Ah, Lucas. Zé Lucas. Ele fala alemão, ele parece alemão, mas fala português, né? Deus demais. Amém, Lucas? Vamos orar por ele também, por todos. Estão todos aqui já? Está faltando alguns, parece. Né? Aqui. Hier. Amém? Estende suas mãos aqui, irmãos. Vamos orar pelas crianças. Glória a Deus, Lord. Amém. Obrigado, Jesus, pela vida das nossas crianças, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, essas crianças, Pai, em nome de Jesus. Guarda elas de todo mal, Pai. Proteja elas, Senhor, em nome de Jesus. Conduza essas crianças em tua presença, Pai. Livra elas das maldades deste mundo, Pai, em nome de Jesus. Livra elas das pessoas más, Pai. Proteja elas, Pai, onde quer que elas estiverem. Acampe elas, Pai, guardando, abençoando. Livra elas das más amizades desse mundo, Pai. Em nome de Jesus, abençoe elas na escolinha. Abençoe o futuro dessas crianças. Que elas sejam como sal nessa terra e luz desse mundo. Abençoa com muita graça, com muita sabedoria, com muita inteligência. Em nome de Jesus, que elas cresçam no amor e no temor a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa o momento que elas vão ter na salinha agora, Pai. Que elas tenham um momento de aprendizado, de crescimento, de alegria e paz na Tua presença. Abençoe o Ministério Infantil, as professoras do Ministério, e que cada uma seja capacitada e cheia do Teu Espírito Santo para conduzir, continuar conduzindo e abençoando essas crianças, Pai, para que elas cresçam tendo prazer na Tua casa, Pai, e crescendo nos Teus ensinamentos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Nós vamos para o momento da palavra agora. Talvez esse aqui tá bom para você, Denis? Esse aqui? Vou colocar ele do lado, tá bom? Irmãos, com muita alegria, gostaria de chamar o meu irmão Jürgen aqui, junto com o Denis também. Para aqueles que... Você já pode dizer para ele, eu vou falar uma partezinha. Aqui tem alguns irmãos do Zenit que acompanham a nossa caminhada em Gelsenkirchen. A maioria de vocês sabe que nós esperamos o Isaac, né, durante 7 anos. Né? Vou contar um detalhe muito importante da parte que esse irmão aqui tem na nossa caminhada. Durante o período da pandemia, depois de tudo que aconteceu em Gelsenkirchen, vocês sabem, nós começamos a congregar juntos numa igreja alemã e nós tínhamos uma célula junto. Nós, a família dele, e todo domingo, lembra daquela período da pandemia que só podia se encontrar com 2 endereços? Ele era o meu segundo endereço, ele é a casa dele. A casa dele e a minha casa se encontravam todo domingo, café da manhã a gente fazia, e Bíblia aberta, oração, compartilhava a palavra do Senhor. E naquele período o Jürgen me desafiava muito para continuar crendo no nosso Deus, irmãos. Você sabe que a gente passou por uma decepção muito grande na nossa antiga igreja de Gelsenkirchen. E aquilo ali abalou todas as áreas da nossa vida. E a gente estava esperando ainda uma bênção do Senhor, que era o Isaac. A gente não engravidava, a gente estava 7 anos tentando engravidar e não engravidava. Não conseguia, 7 anos, né?
Nunca tinha feito nada, nunca tomava remédio, nada, Camila. A gente está desde quando se casou tentando engravidar. E ele sempre desafiava a gente a fé, a fé. Teve um dia que eu saí de um encontro que a gente teve na casa dele. Eu falei, meu Deus. Fui lá na frente da escola hoje que o Isaac estuda. Falei, Senhor, nós teremos filhos sim. Amém. Nós vamos conseguir em nome de Jesus. O meu filho vai estudar nessa escola aqui. Minha esposa vai engravidar. Esse milagre vai chegar até nós. Aleluia. Em nome de Jesus. Tem momentos, irmãos, é como aquela mulher do fluxo de sangue. Tinha muita gente tocando em Jesus. Jesus estava cheio de gente ali perto dele, tocando nele. Só que teve uma mulher que tocou de maneira diferente. E Jesus percebeu. Falou, opa, alguém tocou de maneira diferente em mim. Saiu virtude, saiu poder de mim. Aquela mulher foi curada. Todos os outros estavam tocando de Jesus. Estavam tocando em Jesus, estavam perto de Jesus. Mas aquela mulher naquele dia tocou de maneira diferente. E aquele dia eu percebi que aquele dia eu consegui chegar em Jesus de uma maneira diferente, irmãos. Inexplicavelmente, de maneira sobrenatural, naquela semana, a gente teve a notícia que a Camila estava grávida. E a gente glorificou muito a Deus por tudo isso, sabe? Naquela semana também, depois dessa oração, um irmão que a gente não via fazer 3 anos nos ligou, liberando palavras proféticas para nós, confirmando aquilo que a gente estava esperando. E aquilo foi uma confirmação ainda da oração que a gente tinha feito. Então, irmãos, tem momentos na nossa caminhada que a gente precisa se achegar a Deus com esse coração realmente contrito, quebrantado, realmente assim, ó, tocar em Jesus de uma maneira diferente, de forma que saia a virtude dele, o poder dele, porque ele olha para nós. Ele olha para as nossas orações, ele olha para as nossas atitudes, ele olha para a nossa vida, irmãos, para o nosso nos render ali, ó. Independente das roupas impuras que ela tinha, aquela mulher não ficou olhando para as limitações que ela tinha. Nós estávamos cheios de limitações, mas aquela mulher também estava cheia de limitações. Ela não ficou olhando para isso. Ela foi com fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas sim pelo que nós cremos. Nós vivemos pela fé, irmãos. E a fé é aquilo que deve fundamentar o nosso terreno, a nosso chão, a nossa caminhada com Cristo. É a fé, irmãos. Vivemos pela fé, não por emoções, não pela vista. Vivemos pela fé. O apóstolo Paulo diz: sei bem quem tenho crido, e ele é poderoso para fazer muito mais do que tudo aquilo que pedimos, ou pensamos, ou imaginamos. Pela fé é que nós vivemos, irmãos. É pela fé que nós nos movemos e existimos. Em nome de Jesus. É com alegria que eu compartilho aqui com o nosso irmão Jürgen, o irmão Jürgen, policial. Lembra dele lá na igreja? Eu cheguei lá de uniforme? Policial, também é da igreja Christian Pot, no Morro, é responsável pelo culto de ensino lá às terças-feiras na igreja, e é um diácono usado pelo Senhor, já sempre, por onde passou, foi sempre um canal de bênçãos, e eu creio que vai ser novamente aqui nessa tarde, um canal de bênçãos, em nome de Jesus. Vamos orar pela vida dele, pelo nosso irmão Denis, nosso tradutor. Olha que bênção, irmão. Que benção, nosso irmão Denis é o tradutor aqui e vai ser muito usado pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Dando Jesus, obrigado, Jesus, pela vida do nosso irmão Jürgen, pela vida do nosso irmão Denis, capacita cada um deles na instrumentalidade da tua palavra, que haja paz ao compartilhar aquilo que eles vão, tranquilize deles, enche ele da tua paz, que eles saibam que a capacitação vem do alto e que é o Espírito Santo que vai capacitar nessa tradução em nome de Jesus. Que o nosso irmão Jürgen seja poderosamente usado, Pai, nessa palavra que ele vai compartilhar conosco, e que venhamos ser alcançados, ó Pai, pela tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Halleluja! Ehre sei Gott. Amém. Wunderbar. Ihr setzt euch bitte. Ein zweites Mikrofon benötigen wir. Ich grüße euch erstmal und freue mich, bei euch zu sein. Saudações para vocês. Eu estou muito feliz de ficar com vocês. Gabriel und Camila, das Pastoren-Ehepaar, das sind Menschen, die uns lange begleitet haben in unserem Leben. Gabriel e Camila são um casal de pastores que nos acompanharam por muito tempo.
Und sie dienen uns in so vielerlei Hinsicht als Vorbild in den Dingen Gottes. E eles servem em tantas maneiras como exemplo na presença de Deus. Und deswegen bin ich besonders froh, dass ich heute hier bin und predigen darf in der Gemeinde. E por causa disso, estou muito feliz, especialmente para poder pregar nessa igreja aqui, nessa comunidade. Und ich bin überzeugt davon, dass das, was ich heute sagen werde, wichtig ist für den einen oder anderen, der heute hier ist. Eu tenho certeza que o que eu vou pregar vai ser importante para muitas pessoas aqui, nessa igreja. Weil die Botschaft für die heutige Predigt habe ich vor ungefähr 2 Wochen gehalten, kurz nachdem Gabriel mir gesagt hat, dass ich hier predigen soll. Faz 2 semanas eu recebi a mensagem dessa pregação, depois que eu recebi o convite do pastor Gabriel. Und deswegen bete ich für offene Herzen und offene Sinne, damit Gottes Wort Eingang findet in eure Herzen und darin Früchte trägt. E por causa disso eu oro para corações abertos e ouvidos para essas palavras frutificam em vocês. Amém. Amen. Amém? Jesus kommt wieder. Amém. Jesus voltará. Und Jesus kommt wieder für eine Gemeinde, die ohne Tadel ist, ohne Flecken und ohne Runzeln. Então, Jesus voltará para uma igreja sem rugas, sem manchas e sem defeitos. Eine Gemeinde, die heilig ist. Uma igreja que é santa. Und eine Gemeinde, die Gottes Herrlichkeit manifestiert. E uma igreja que manifesta a santidade de Deus. Ihr habt sicherlich schon mal aus der Bibel gehört, dass wir aufgefordert werden, im Geist zu wandeln. Vocês com certeza escutaram uma vez que está escrito na Bíblia, nós devemos andar em espírito. Es heißt zum Beispiel, wandelt im Geist und ihr werdet die Gelüste des Fleisches nicht erfüllen. Então, está escrito, andai no espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Oder zum Beispiel, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln sollen. Assim nós também andemos em novidade da vida. Es heißt also, wandelt im Geist. Então, está dito, andam em espírito. Und es heißt, wandelt in einem neuen Leben. E andam em uma nova vida. Aber wie wandle ich im Geist? Mas como eu ando em espírito? Wie wandle ich in dem neuen Leben, was ich bekommen habe, seitdem ich mein Leben Christus gegeben habe? E como eu ando em espírito depois de que eu aceitei Cristo na minha vida? Wenn das nicht möglich wäre, würde die Bibel nicht davon sprechen. Se não fosse possível, a Bíblia não ia falar disso. Das Ziel meiner heutigen Predigt ist, Hunger zu machen für geistiges Wachstum. O objetivo da minha pregação de hoje é dar fome para crescimento espiritual. Und der Titel meiner Predigt ist Die Lehre der Gerechtigkeit. E o título é O Ensinamento da Justiça. Aber wie das zusammenhängt, werden wir gleich im weiteren Verlauf sehen. Mas como isso codependente, nós vamos ver na decorrência da pregação. Und ich möchte eine erste Bibelstelle vorlesen aus Epheser Kapitel 4, Vers 11 bis 14. Eu quero ler versículo da Bíblia nos Efésios, capítulo 4, versículo 11 até 14. Und ich würde vorschlagen, dass ihr die Bibelstellen mit mir einfach mitlest und ansonsten erhaltet die Übersetzung. Então, minha ideia é que vocês também leiam essa parte na Bíblia, abrem a Bíblia de vocês e seguem essa leitura, senão a leitura vai ser pela tradução. Und hier heißt es, er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer.
Ele também deu uns para os apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Eles têm a tarefa de construir a igreja, de ensinar as pessoas o que significa viver com Cristo. Das ist der Grund, warum wir regelmäßig zum Gottesdienst kommen. Isso é a razão porque nós chegamos regularmente no culto. Wir sind nicht einfach nur da, um nette Gemeinschaft zu haben. Nós não estamos aqui apenas para ter uma comunidade agradável. Aber Gott hat bestimmte Ämter in die Kirche gesetzt, um die Gemeinde zu erbauen. Deus colocou certos ministérios da igreja para edificar a igreja. Und es heißt, das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben, in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen. E isso deve fazer que nós chegamos na comunidade para a união da igreja. Und dass wir eine Reife erreichen. Que nós chegamos para uma unidade. Sim. Und soll heißen, Gott möchte, dass wir in ein Stadium der Reife gelangen. Deus quer que nós chegamos num estado de maturidade. Und hier im Epheserbrief heißt es, dass der Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. E aqui no Efésios está escrito que a medida certa é Cristo na sua plenitude. Wachstum ist in Gottes Wort angelegt. Crescimento é colocado na palavra de Deus. Und das Maß, welches Gott bestimmt hat für dein Leben, ist der Maßstab des Christus selbst in seiner gesamten Fülle. E a medida que Jesus colocou na sua vida é a medida que é para Cristo em toda sua plenitude. Das sind keine Sachen, die man liest und sagt, okay, was kommt als nächstes? Não é uma coisa onde você fala ou lê e depois pergunta o que vem daqui para frente. Habt ihr eine Ahnung davon, was es bedeutet, wenn tatsächlich unser Leben Christus in seiner gesamten Fülle reflektieren würde? Vocês imaginam que isso significa refletir Jesus, o Cristo, em sua plenitude completa? Und das ist keine Nebenagenda Gottes gewesen, sondern eine Hauptagenda. E isso não é uma agenda lateral, isso é a agenda completa dele, a principal. Und deswegen hat Jesus gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und damit sie es in ganzer Fülle haben. E por causa disso, Jesus chegou e falou, olha, eu cheguei para eles ter uma vida em sua plenitude. Und er sagt, denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Ele fala que nós não devemos ser crianças desnecessárias. Es heißt, wir sollen uns nicht durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen. Está dito que nós não devemos sair do curso por causa de doutrina qualquer. Wie ein Schiff, das vom Wind hin und her geworfen wird. Como navio que está em apuras na água. Wenn es hier heißt, wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Então, quando está escrito, nós não devemos ficar crianças. Da heißt es, oder das Wort, was mit Kindern übersetzt ist ein griechisches Wort, das nennt sich Nepios. Então, a tradução que está usada em grego para criança é nepios. Und Nepios ist anders als der normale Begriff für Kinder. E nepios é uma outra coisa do que a palavra criança em grego. É diferente. Die Bibel kennt einen Begriff für Kinder. A
Der nennt sich Brephos. A Bíblia tem uma palavra para criança que se chama plepos. Und Brephos bedeutet Säugling. E plepos significa recém-nascido, bebê. Positiv, ein Baby, worüber man sich freut. É positivo bebê com que se alegre pessoa. Aber das Wort, was hier nutzt, wenn sagt, wir sollen keine Kinder mehr sein, Mas quando usa a palavra que está usada aqui, ist Nepios. Nepios ist ein Kind, dessen Wachstum Sorge bereitet. então, nepios é uma palavra usada aqui, que é usada para uma criança que no seu desenvolvimento traz problemas. Und wortwörtlich bedeutet Nepios jemand, der nicht weiß, wie man spricht. E literalmente significa nepios é uma criança que não sabe como falar. Und Gott möchte, dass wir diese Art des Kindseins überwinden. E Deus quer que nós superemos essa forma de ser criança. Aber machen wir uns nichts vor, wenn wir wirklich in dem wandeln wollen, was Jesus für uns vorbereitet hat, dann werden wir nicht von jedem Applaus bekommen. Mas não se engane, se nós não andamos do jeito como Deus quer que nós andamos, nós não recebemos aplauso. Wie wir in 1. Korinther Kapitel 2, Vers 14 lesen, da heißt es, ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was vom Geist Gottes kommt. Er hält es für Unsinn. Como nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, quem não tem o Espírito de Deus não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura. Für den Menschen, für den normalen Menschen in unserer Welt sind die Dinge, die wir hier machen, wenn wir so zusammenkommen, Lobpreisen und beten, Unsinn. Para uma pessoa normal, são essas coisas que nós fazemos aqui, a adoração, o louvor, a reunião, são loucura. Und es heißt, er ist auch nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. E o nepio é aquele que não entende, ele não tem a capacidade de entender, porque sem a ajuda de Deus, não consegue compreender. Es heißt, wer aber allerdings den Geist Gottes hat, ist imstande, über alle Dinge angemessen zu urteilen. Mas quem tem o Espírito Santo, ele tem a capacidade de julgar sobre as coisas. Glória a Deus. Es heißt, während er selbst auch von niemandem, der Gottes Geist nicht hat, zutreffend beurteilt werden kann. Nicht verstanden werden kann. Während er von jemandem, der Gottes Geist nicht hat, nicht verstanden werden kann. Genau. Aquela pessoa, o crente não está na posição em que ele não pode ser entendido por uma pessoa que não tem o Espírito. Das heißt, wenn derjenige, der versucht, sein Leben gemäß Christus auszurichten, es richtig macht, dann werden die Leute ihn komisch angucken. E a pessoa que faz tudo na vida através da vida de Cristo vai ser olhada de forma estranha pelos outros. Deswegen hat Jesus gesagt, wehe euch, wenn die Menschen nur Gutes über euch reden. Jesus falou, cuidado, ai de vocês, se as pessoas falam bem de vocês. Und es heißt, niemand soll sich selbst etwas vormachen. Das ist im 1. Korinther Kapitel 3. Está dito, ninguém deve se enganar, Niemand soll sich selbst betrügen. ninguém deve se trair. Wenn jemand von euch denkt, er wäre klug in dieser Welt, Se alguém pensa que ele é esperto nesse mundo, dann soll er töricht werden oder dumm werden, ele deveria ficar estúpido, tolo, damit er klug wäre. para ficar esperto. Wenn du Christus wirklich nachfolgst, Se você segue mesmo Cristo, musst du
bereit sein, Druck auszuhalten. Deve ser preparado para aguentar pressão. Okay, das war so ein bisschen zur Einleitung. Ich möchte jetzt in das Thema hineinkommen. Isso foi a introdução, vou entrar no temático. Und der Bibelvers, auf dem ich dieses Thema basiere, O wie gesagt, versículo bíblico onde eu baseio essa temática é es geht um geistiges Wachstum. crescimento espiritual. Und es geht um so etwas, das nennt sich die Lehre der Gerechtigkeit. É uma coisa que se chama ensinamento da justiça. Die Bibelstelle dazu findet sich in Hebräer Kapitel 5, Vers 12 bis 14. E o lugar onde se acha esse tema é Hebreus, capítulo 5, versículo 12 até 15. Und da heißt es, denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speisen. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Está escrito, e vós haveis feito tais que necessitais de leite, e não de alimento sólido, porque todo aquele que ainda se alimenta de leite não está habilitado para o ensino da justiça, porque é menino. Hier ist Paulus und er spricht zu dieser Gemeinde und er sagt, hey, ihr müsstet eigentlich schon viel weiter sein in eurem Glauben. É Paulo que fala para a comunidade: ei, vocês deveriam estar mais além com a comunidade de vocês. Aber ihr seid zu solchen geworden, denen man Milch geben muss und nicht feste Speisen. Mas chegaram a ser aqueles que só tomam leite, mas não comem comida dura, normal. Und das heißt, wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit. E aquele que só toma leite não está experiente para na temática da justiça. Es gibt eine Charakteristika von diesen Unerfahrenen, von diesen Nepios. Tem uma característica desses nepios, desses inexperientes. Und diese Charakteristika ist, dass er unerfahren ist im Wort der Gerechtigkeit. A característica é que ele é inexperiente na palavra da justiça. In anderen Übersetzungen heißt es, zum Beispiel im Englischen, unskillful. Em outras traduções, como em inglês, falado como unskillful, sem Wie eine Kunst. Er weiß nicht damit umzugehen. Er ist nicht begabt darin. é como uma arte, skill, que a pessoa não é habilitada de dominar essa arte. Er zeichnet das Bild von einem Menschen, der eine starke Waffe hat, aber sie nicht bedienen kann. Ele desenha a imagem de uma pessoa que tem uma arma afiada, mas não consegue dominar essa arma. Und diese Waffe ist das Wort der Gerechtigkeit. E essa arma é a palavra da justiça. Glória a Deus. Aber es heißt, derjenige, der noch Milch genießt, ist unerfahren im Umgang mit diesem Wort. Mas está dito, aquele que só toma leite não é experiente em dominar essa palavra. Okay, und deswegen möchte ich heute etwas erzählen über das, was sich die Lehre der Gerechtigkeit nennt. E por causa disso, hoje eu quero falar sobre uma coisa que se chama ensinamento da justiça. Es heißt in manchen Übersetzungen auch die Doktrin der Gerechtigkeit. Em outras traduções se chama doutrina da justiça. Es ist ein feststehender Begriff. É uma palavra que realmente existe. Und es hat etwas mit unserem Wachstum zu tun. Tem que ver alguma coisa com o nosso crescimento. Und das eine ist, damit nicht umgehen zu können. Aber was ist, wenn ich nicht mal weiß, dass es so etwas gibt wie die Lehre der Gerechtigkeit? Uma coisa é dominar essa arte, mas o que acontece se eu nem sei que essa palavra existe? Okay, wir schauen uns das an. Então vamos ver.
Um das Ganze zu verstehen, möchte ich erstmal ein Stück was aus dem Leben von Abraham erzählen, zu dem Zeitpunkt, als er noch Abraham hieß. Para começar, eu quero falar alguma coisa da vida de Abraão. Abraão, quando ele chamou ainda Abraão. Und es heißt, nach dieser Begebenheit geschah es, dass das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung erging. Então, está escrito que nesse tempo a palavra de Deus chegou até Abraão. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Es ist wie wenn ihr sonntags hier hinkommt und Pastor Gabriel vom Altar aus sagt, fürchtet euch nicht, denn Gott ist euer Schild und euer sehr großer Lohn. Es ist so, é a mesma coisa como o pastor Gabriel fala para vocês aqui na igreja. Não temas, Deus é o escudo de vocês. Und manchmal verhalten wir uns dann so wie Abraham, wie wir gleich das lesen werden. Dann werden wir sagen, ja, wir haben gehört, was Pastor Gabriel gesagt hat, aber meine Situation. Mas muitas vezes nós agimos como Abraão agiu nesse tempo. Nós escutamos, ouvimos a palavra, mas tentamos defender. Olha a minha situação. Pastor Gabriel, du verstehst nicht, was ich durchmache. Pastor Gabriel, você não entende o que eu tenho que passar. Und hier sagt Abraham das aber nicht zu Pastor Gabriel, sondern er sagt es zu Gott. Mas nesse momento não é Abraão que fala isso para o pastor Gabriel, ele fala isso para Deus. Er sagt, Abraham aber sprach, O Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe? Abraão respondeu, Senhor Deus, que me darás, sendo que ando sem filho, e o herdeiro da minha casa Und danach erklärt er Gott, dass niemand in seinem Haus da wäre, um etwas zu erben. Ele declara que não tem ninguém na casa dele para ser herdeiro. Er sagt, da gibt es nur einen Eleazar aus Damaskus. Aber das ist nicht sein Kind, sondern jemand, der in seinem Haus geboren wurde. Ele fala que não tem filho, ninguém da sua casa, só aquele Eliezer que pode pegar tudo. Und dann sagt Gott zu ihm, komm raus. Nesse momento Deus fala para ele, venha. Er sagte, schau zum Himmel. Ele fala para Abraão, olha para o céu. Und er sagte, zähl die Sterne. Fala, conta as estrelas do céu. Und Abraham sagte, das sind zu viele, ich kann sie nicht zählen. E Abraão fala, são demais, não consigo contar. Und dann sagte Gott, so soll dein Nachkommen sein. E Deus falou, assim seja a sua descendência. Und jetzt das Entscheidende. Die Bibel sagt, und Abraham glaubte dem Herrn. Und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. E o importante agora, a Bíblia fala, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Wie hat das, was Abraham getan hat, etwas mit Gerechtigkeit zu tun? Como isso que Abraão fez tem que ter alguma coisa com justiça? Wie kann es sein, dass Abraham Gott Glauben schenkt und dadurch gerecht erklärt wird? Como pode ser que Abraão deu fé em Deus e está declarado ser justo? Unsere Auffassung von Gerechtigkeit ist, ich habe mal geraucht, jetzt rauche ich nicht mehr. Ich habe mal gestohlen, jetzt stehle ich nicht mehr. Ich töte auch nicht. Nosso entendimento de justiça é aquele: olha, eu fumei, não fumo mais, eu matei, não mato mais. Aber hier heißt es, Abraham glaubte Gott. Und das war das, auf wessen Basis er gerecht erklärt wurde. Mas aqui está escrito: Abraão creu em Deus e isso foi imputado para ele como justiça. Okay. Wir bauen das nach und nach auf. Römer Kapitel 10, Vers 6 bis 10. Nós estamos em Romanos, capítulo 10, versículo 6 a 10.
Es geht um die Lehre der Gerechtigkeit, Era sobre o ensinamento da justiça, die Doktrin der Gerechtigkeit. a doutrina da justiça. Es heißt, aber die Gerechtigkeit aus Glauben redet so. Está escrito, a justiça da fé fala desse jeito. Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen. Não digas no teu coração quem subirá ao céu, Nämlich um Christus herabzuholen. Oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen? Nämlich um Christus von den Toten zu holen. isto é, para fazer descer a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer subir a Cristo dentre os mortos. Mit anderen Worten, fragt nicht nach Logik. Com outras palavras, não pergunta ou lógica. Es heißt, sondern was sagt sie? Significa o que fala. Das Wort ist dir nah, in deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Está. E a palavra da fé que pregamos. Porque, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Es ist ein Zweischritt. Es passiert etwas in deinem Herzen und als nächstes sprichst du etwas aus. É uma coisa de dois passos. Primeiro, acontece no seu coração, depois você fala isso. Halleluja. Aleluia. Und dann das Entscheidende. Bitte verpasst mich hier nicht. É o mais importante, não me perdem aqui. Es heißt, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Porque como o coração se crê para a justiça Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. e com a boca se faz confissão para a salvação. Mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Com o coração se crê para a justiça Und mit dem Mund bekennt man, um errettet zu werden. e com a boca se fez confissão para a salvação. Abraham glaubte Gott und es wurde ihm als Gerechtigkeit ausgelegt. Abraão creu em Deus e isso foi imputado como justiça para ele. Genau wie hier, es heißt, mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. É a mesma coisa como aqui, porque com o coração se crê para a justiça. Okay. Was ist Gottes Gerechtigkeit? O que é a justiça de Deus? Gottes Gerechtigkeit ist nicht ein Katalog von Sachen, die man einhalten muss oder nicht einhalten muss, um gerecht zu werden. A justiça de Deus não é um catálogo de coisas que nós precisamos resolver, de obedecer, para aparecer justo. Gottes Gerechtigkeit ist die Richtigkeit Gottes. A justiça de Deus é Die Korrektheit Gottes. a ser correto. Dass Gott immer richtig liegt. Que Deus é infalível. Amém. Amém. Als Gott Abraham Versprechen machen wollte, hieß es, hat er bei sich selbst geschworen, weil er nichts Größeres fand, bei dem er hätte schwören können. Quando Deus jurou para Abraão, ele jurou no seu próprio nome, porque ele não achou coisa maior para jurar. Aleluia, glória a Deus. Irdische Richter, zum Beispiel hier beim Amtsgericht, sie sprechen nicht Recht aus sich selbst, sondern sie haben einen Katalog, auf den sie sich beziehen. Os juízes do mundo, eles não falam direito por causa de si, eles têm um catálogo de direitos, eles se referem a esse catálogo. Und deswegen, wenn sie Recht sprechen, sagen sie im Namen des Gesetzes. E eles falam, quando fazem justiça, em nome da lei. Ich erzähle so ein bisschen etwas über das deutsche Rechtssystem. Vou falar uma coisa sobre o sistema de direitos na Alemanha. Es gibt ein Amtsgericht. Tem
Ein niedriges Gericht. Bom, tem um tribunal bem baixo. Da kann es sein, dass man dir Recht gibt. Pode ser que recebe justiça, que você ganha o caso. Aber wenn eine höhere Instanz kommt, Mas quando chega uma instância maior, zum Beispiel ein Landgericht oder ein Oberlandesgericht, por exemplo, o Tribunal do Estado, dann muss das untere Gericht seine Entscheidung korrigieren. nesse caso, o Tribunal da Comunidade tem que corrigir a sua sentença. Und es gibt so etwas wie ein Bundesgericht. E tem uma coisa como o Tribunal Federal. Und wenn Sie Recht sprechen, E se eles julgam, dann müssen alle Oberlandesgerichte, Landgerichte und Amtsgerichte ihre Entscheidungen anpassen. se eles julgam, os tribunais do Estado, os tribunais comunais têm que adaptar a sentença através desse julgamento. Es gibt so etwas wie einen Europäischen Gerichtshof, Tem um Tribunal Europeu, einen internationalen Gerichtshof. o Tribunal Internacional, Und alles funktioniert auf die gleiche Weise. e tudo funciona do mesmo jeito. Aber Gottes Gerechtigkeit Mas a justiça de Deus kennt keine höhere Instanz, die ihn korrigieren kann. Glória a Deus. tem uma instância maior que pode corrigir. Aleluia. Wenn Gott Recht spricht, Quando Deus julga, dann muss jedes Gericht seine Entscheidung korrigieren. cada tribunal tem que corrigir seu julgamento. Nicht nur menschliche Gerichte, Não só os tribunais dos humanos, auch Gesetze der Biologie, Chemie und Physik. também as leis da física, da química e da biologia. Es heißt, derjenige, der ein Kind ist, Está dito, quem é criança ist unerfahren in der Anwendung des Wortes der Gerechtigkeit. não é experiente em uso da palavra justiça. Mit Gottes Gerechtigkeit ist es so, wenn er zum Beispiel sagt, dass diese Blume nicht rot ist, sondern blau, Se Deus, como a justiça de Deus é assim, quando ele fala, essa flor não é vermelha, é azul, dann muss sich alles fügen, egal ob die Chemie und die Biologie und alles, was dazugehört, korrigiert sich, um sich Gottes Gerechtigkeit anzupassen. Aleluia, glória. se Deus fala isso, todo, química, biologia, física, tem que se adaptar à verdade de Deus. Glória a Deus. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Isto é a justiça de Deus. Amém. Gottes Gerechtigkeit ist, dass Gott niemals falsch liegt, nie. A justiça de Deus é que ele é infalível, toda vez. Glória a Deus. Weil er ist die höchste Instanz der Rechtsprechung. Porque ele é a instância maior do julgamento. Und Gott übt nicht Gerechtigkeit. E Deus não treina justiça. Gott ist Gerechtigkeit. Deus é justiça. Aleluia. Weil da, wo er ist Recht. Porque onde ele está é justiça. Du wirst niemals finden oder feststellen, dass Gott auf der Seite des Unrechts steht. E você nunca vai achar Deus no lado da injustiça. Weil es Teil seiner Natur ist, richtig zu sein. Porque é parte da natureza dele de ser justo. Ich habe mich vor 2 Wochen mit Gabriel getroffen. Me encontrei faz 2 semanas com Gabriel Und er sagte, alles, was Gott gesagt hat, ist eingetroffen. e ele falou: tudo que Deus prometeu aconteceu. Aleluia, glória a Deus. Das hat einen Grund. E isso tem uma razão. Das hat einen Grund, weil Gottes Wort kehrt niemals leer zu ihm zurück. Porque a palavra de Deus não volta vazia para ele. Gottes Wort ist immer richtig. A palavra de Deus sempre glória dá a certo. Deus. Gott kann per Natur nicht lügen. Deus não pode mentir pela natureza. Wenn er versuchen würde, eine Lüge zu erzählen, würde die Lüge zur Wahrheit werden. Se ele tentava de mentir, essa mentira
se tornar verdade. Glória a Deus. Okay, Johannes Kapitel 2, Vers 1 bis 11. João, capítulo 2, 1 até 11. Und am dritten Tag, das ist das erste Wunder von Jesus Christus. O primeiro milagre de Deus, de Jesus, Okay. Sie waren eingeladen zu einer Hochzeit in Kana. estavam convidados para casamento em Canaã. Und da war kein Wein mehr. E não teve mais vinho. Und die Mutter von Jesus kommt zu Jesus und sagt, Kind, Sie haben keinen Wein mehr. E a mãe de Jesus chega até ele e fala: eles não têm mais vinho. Und Jesus fühlte sich nicht wohl. E Jesus não se sentiu bem. Er sagte, was willst du von mir, Frau? Ele fala: o que você quer de mim, mulher? Und dann sagt Maria was ganz Entscheidendes. Aí Maria fala uma coisa importante. Sie spricht zu den Dienern und sagt, was auch immer er euch sagt, das tut. Ela fala para os servos: qualquer coisa que lhe pede, fazem. Und dann kennt ihr es. Er sagt, okay, sie sollen Wasser schöpfen in Tonkrüge und das dem Meister bringen. Aí vocês sabem, conhecem a história. E ele fala para os servos: enchem os vasos com água e trazem até mim. Und der Meister dort probiert den Wein und sagt, das ist der beste Wein. E leva para o mestre. E o mestre prova esse vinho e fala: esse é o vinho melhor que eu já conheci. Und dann heißt es am Ende in Vers 11, da heißt es, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kanaan in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden. E está escrito no final desse trecho: como Deus Jesus, princípio a seus sinais em Canaã de Galileia, manifestou a sua glória. Bis dahin trug er die Herrlichkeit in sich und sie trat nicht nach draußen. Até esse momento ele trouxe a majestade dele, a glória dentro dele, mas não saiu dele. Aber das war das erste Mal, dass er die Herrlichkeit für andere erfahrbar gemacht hat. Mas isso foi a primeira vez que ele deixou os outros provarem da sua glória. Und wenn wir uns das genau anschauen, wollte er das nicht. Maria musste ihn dazu trennen. E como nós vemos, ele não queria isso nesse momento. Maria teve que constranger ele para fazer isso. Und ich möchte dir heute sagen, dass du auch eine Herrlichkeit in dir trägst. E hoje eu quero falar para você que dentro de você traz uma glória. Aleluia. Das war das erste Mal, dass Jesus, zumindest so wie wir sehen können, mit seinem Wort die Gesetze der Chemie außer Kraft gesetzt hat. E isso, pelo nosso ver, foi a primeira vez que Jesus mudou as leis da química. Weil Jesus gesprochen hatte, musste sich das Wasser in Wein verwandeln. Porque Jesus falou, a água teve se transformar em vinho. Wo sind die Gesetze der Chemie? Cadê as leis da química? Hol einen Experten für Wein. Traz experto de vinho. Der wird dir sagen, nein, das geht nicht so. Ele vai dizer, não funciona desse jeito. Weil es gibt Gesetze. Porque tem leis. Es gibt einen Prozess. É um processo. Man kann diesen Prozess nicht überspringen. E não tem como pular esse processo. Aber die Gerechtigkeit Gottes sagt, wenn Jesus spricht, fügt sich alles. Mas a justiça fala, se Jesus fala, o mundo tem que se adaptar a isso. Könnt ihr euch erinnern an den Tag, an dem die Jünger mit Jesus im Boot waren? Vocês conseguem se lembrar desse dia em que os discípulos foram para o barco com Jesus? Und es heißt, der Wind und die Wellen schlugen gegen das Boot. E foi dito que o vento e as ondas bateram contra o barco. Und es brauchte Jesus, dass er zu dem Wind und zu den Wellen spricht. E precisava de Jesus falar como o vento e para o
para as ondas. Und dann heißt es, haben die Jünger, nachdem die Winde beruhigt worden sind, E está dito, depois que os ventos ficaram calmos, haben sie gesagt, welche Art von Mensch ist das, dass selbst der Wind und die Wellen ihm gehorchen? os discípulos falaram que nesse mundo é isto, que homem é esse, que ata as ondas e o vento obedecem ele. Sie haben nicht verstanden, dass das Meer und der Wind auf die Worte von Jesus hören. Eles não entenderam que o vento e as ondas tiveram que obedecer a palavra de Jesus. Es hat etwas damit zu tun, wer Jesus ist. Tem que ver com quem é Jesus. Im Kolosserbrief heißt es, No Colossenses está escrito, in Kapitel 1, Vers 15 bis 19, capítulo 1, versículo 15 até 19. dieser Jesus, das war das. Esse Jesus Ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. é a imagem do Deus invisível. Er ist der Erstgeborene, der über aller Schöpfung steht. Ele é o primogênito de toda a criação. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, Porque nele foram criadas todas as coisas. was im Himmel, Que há nos céus was auf Erden, e na terra, das Sichtbare und das Unsichtbare, visíveis e invisíveis, seien es Throne oder Herrschaften sejam tronos, dominações, oder Fürstentümer oder Gewalten. principados ou potestades. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Tudo foi criado por ele e para ele. Und er ist vor allem und alles hat in seinen Bestand in ihm. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. E ele é a cabeça do corpo da igreja. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, Damit er in allem der Erste sei. para que em tudo tenha a preeminência. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. O que foi do agrado do Pai que tudo, a plenitude nele habitasse? In Kapitel 2 geht es weiter. No capítulo 2 continua. Es heißt, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus war nicht irgendwer. Jesus não foi qualquer Und es heißt, und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Halleluja. E está escrito, e vocês estão completos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Und es heißt, er ist das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt. Está escrito que é o cabeça de todo principado e potestade. Es gibt unterschiedliche Instanzen von Herrschaft. Tem diversas instâncias de reinos. Es gibt menschliche Herrschaft, Tem reinos de humanos, Präsidenten und Könige. presidentes e reis. Es gibt Herrschaft in der Natur, Tem reinos na natureza, Gesetzmäßigkeiten. legalidades. Es gibt Herrschaften in der unsichtbaren Welt. Tem reinos no mundo invisível, Aber es heißt, Jesus ist das Haupt einer jeden Herrschaft. mas está escrito, Jesus é a cabeça de todo reino. Und er meint damit nicht nur die Institution der Herrschaft, sondern die Herrschaft und seine Regeln. E não está dito só o reino, mas também da sua legalidade e da sua estrutura. Das setzt jedes Gesetz außer Kraft. Isso desliga toda a lei. Markus Kapitel 11, Vers 12 bis 14. Nós estamos em Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14. Und es heißt, als sie am folgenden Tag Bethanien verließen,
No dia seguinte, ao sair de Betânia, teve fome. Hatte er Hunger und als er von fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin. Vendo de longe uma figueira com folhas, aproximou-se para ver. Ob er etwas daran finden würde. Se achava nela algum fruto. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Mas chegando perto, nada achou senão folhas, pois não era tempo de figos. Ist es nicht interessant, dass Jesus wusste alles, oder? Não é interessante, porque Jesus, vocês sabem, ele sabe de tudo. Die Bibel sagt explizit, es war nicht die Zeit für Feigen. A Bíblia fala explícito, não era tempo de figos. Aber Jesus hatte eine Mentalität. Mas Jesus teve uma mentalidade. Und er dachte, wenn er zu diesem Feigenbaum kommt, muss er Feigen finden. E ele pensou, se eu chego nessa figueira, eu tenho que achar figos. Weil der Feigenbaum ist für ihn da, nicht er für den Feigenbaum. Porque a figueira existe para ele e não Jesus para a figueira. Aber als er keine Feigen fand, hat er dann zu dem Feigenbaum gesagt, es esse in Ewigkeit niemand mehr von dir Frucht. Mas quando não achava os figos na figueira, ele foi lá e fala para a figueira: nunca mais coma algum fruto de ti. Weil er dachte, wenn der Sohn Gottes dort auftaucht, ist es egal, ob es Zeit für Feigen ist oder nicht. Porque ele pensou, se o Filho de Deus chega à figueira, não importa se é tempo de ter figos ou não. Aber er erwartete, dass die Feigen kommen. Mas ele esperava que os figos saiam dessa figueira. Es ist die gleiche Mentalität, mit der er, nachdem er von dem Berg kam, über Wasser ging. É a mesma mentalidade de quando ele saiu do outeiro e andou sobre a água. Es interessiert ihn nicht die Gesetze der Physik. Para ele não interessam as leis da física. Aber wenn Jesus kommt, müssen alle Gesetze sich ihm fügen. Mas quando Jesus chega, todas as leis da física têm que se adaptar. Und das war eine Mentalität, die Jesus für sich trainierte. Isso foi uma mentalidade que Jesus treinou para si. Und wenn Gott mit uns spricht, spricht er von dort. E quando Deus fala conosco, Ele fala daí. Aber wenn wir manchmal Gottes Wort empfangen, empfangen wir Gottes Wort von hier. Mas quando nós recebemos a palavra de Deus, nós recebemos aqui embaixo. Gott sagt A Deus fala A, und wir sagen B. nós falamos B. So wie Abraham. Como Abraão. Weil wir sagen, Gott, du verstehst das nicht. Porque nós falamos, oh Deus, você não entende. So wie Martha zu Jesus sagte, als er gesagt hat, roll den Stein weg. Como Jesus falou para Marta. Als Jesus sagte, roll den Stein weg. Sim, quando Jesus falou para Marta, tira essa pedra. Hat Martha gesagt, Jesus, du verstehst das nicht. Das sind schon 3 Tage. Die Verwesung hat schon eingetreten. Aí Marta falou, oh Jesus, você não entende. Já passaram 3 dias, está começando a feder. Dann sagt Jesus zu Martha, habe ich dir nicht gesagt, dass ich die Wiederauferstehung bin und das Leben? Aí Jesus falou para Marta, não falei para você que eu sou a ressurreição e a vida? Was fehlte Martha? O que faltou para Marta? Sie hatte kein Verständnis für die Lehre der Gerechtigkeit. Ela não teve entendimento para a doutrina da justiça. Es gibt etwas wie die Lehre der Gerechtigkeit in der Bibel. Tem uma coisa como a doutrina da justiça na Bíblia. Und so wie Jesus durch Maria in die Situation gebracht worden ist, damit er endlich mal die Herrlichkeit, die in ihm ist, nach außen kehrt. E como Jesus
foi constrangida pela Maria para levar a glória que tem dentro dele e mostrar para o mundo. So schafft Gott auch für uns immer wieder Gelegenheiten, damit wir seine Herrlichkeit manifestieren können. Assim, Deus cria a oportunidade para nós, para essa glória se manifesta através de nós. Deswegen heißt es im Jakobusbrief, das heißt, achtet es lauter Freude, wenn ihr durch mancherlei Anfechtungen geht. Está escrito no Tiago: meus irmãos, tendo por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Warum ist das so? Por que é assim? Weil diese Herausforderung nicht zu deinem Fall führen wird. Porque esses desafios não vão contribuir para a sua caída. Aber diese Herausforderung kommt, damit du Gelegenheit hast, deine Herrlichkeit nach außen zu kehren. Mas esse desafio chega até você para liberar a glória que tem dentro de você. Und deswegen versteht uns die Welt nicht. E por causa disso, o mundo não nos entende. Wieso kannst du durch solch eine Anfechtung gehen und dich freuen? E como se pode passar por um desafio e ainda ficar feliz? Ich habe vorhin gesagt, es heißt, der natürliche Mensch hält es für Torheit. Eu falei antes que o homem normal acha isso maturice. Keiner will dich verstehen, wenn du durch Herausforderungen gehst und dich aber freust. E ninguém entende. Quando passa por um desafio e ainda está indo, se alegre. Aber diese Herausforderung ist wichtig. Mas esse desafio é importante. Überlegt, wenn Pastor Gabriel und Camila nicht durch die Situation gegangen wären und nicht Isaac bekommen hätten, wo hätten wir das Zeugnis gehabt, um es jetzt zu erzählen? Imagina se o casal, Pastor Gabriel e Camila, não passaram por esse desafio. Onde seria nosso testemunho que eles contaram para nós? Aber die Herausforderung war da, damit die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. Mas esse desafio existiu para a glória de Deus se manifestar. Wie mit diesem Menschen, der blind war, als die Jünger ihn gefragt haben, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern? É como aqueles fariseus que perguntaram sobre um cego. Esse cego aqui, está por quê nessa situação? Quem pecou? Ele ou os pais dele? Und dann hieß es, nein, aber damit die Herrlichkeit Gottes sichtbar würde. Não é isso, Jesus falou. É para mostrar a glória de Deus. Aleluia. Lauf nicht weg vor Herausforderungen. Não foge do desafio. Aber macht es wie David. Als Goliath auf ihn zukam, rannte er ihm entgegen. Mas faça isso como Davi, como Golias. Corre até Golias. Matthäus Kapitel 14. Estamos em Mateus capítulo 14. Das war die Situation, nachdem Jesus 5000 Leute gespeist hat. Foi essa situação de alimentar, Jesus alimentar 5.000 pessoas. Und jetzt waren seine Jünger bei ihm und die Leute waren bei ihm und dann hat er die Leute weggeschickt. E nesse momento os discípulos estavam com ele e ele mandou os discípulos embora. Und da heißt es, und sogleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm an das jenseitige Ufer zu fahren. Logo obrigou Jesus os seus discípulos a entrarem no barco e irem adiante dele para o outro lado, enquanto despedia as multidões. Im Deutschen heißt sie, Jesus nötigte seine Jünger. Was steht im Portugiesischen? Em português está escrito obrigar, é tipo força. Er hat nicht gesagt, bitte, geht rüber. Ele não falou, por favor, vão lá, atravessem, por favor. Aber er hat sie gedrängt. Ele obrigou eles. Amém. Und zeitgleich hieß es, ist er auf den Berg gegangen, um zu beten. E no mesmo tempo está escrito, ele subiu ao monte para orar. Und es heißt, zu einer bestimmten Zeit.
E está escrito, foi num tempo determinado. kam er runter, um den Jüngern auf dem Meer entgegenzugehen, denn er wusste, dass sie im Sturm sind. Num tempo determinado, ele desceu para chegar até eles, porque ele sabia que estão dentro de uma tempestade. Jesus wollte, dass sie diesem Sturm begegnen. Jesus queria que eles enfrentassem essa tempestade. Es war aber nicht, damit dieser Sturm das Boot zum Kentern bringt, Não foi para destruir o barco, aber wegen dem, was jetzt folgt. mas para aquilo que vai seguir agora. Es heißt hier, dass Petrus ihn sah. Está escrito que Pedro viu ele. Und er sagte, Herr, wenn du es bist, so sprich mit mir, dass ich zu dir kommen soll auf dem Wasser. E Pedro falou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Ist das nicht interessant? Não é interessante? Petrus hätte beten können, Herr, wenn du es bist, dann still den Sturm nochmal. Pedro poderia orar assim: Ai Jesus, se é você, por favor, desliga essa tempestade. Aber Petrus hatte gelernt, Mas Pedro aprendeu. weil das hat er schon mal gesagt und nachdem er das gesagt hat, hat Jesus gesagt, wo ist dein Glaube? Porque ele já duvidou outra vez e Jesus falou para ele: Cadê sua fé? Und deswegen sagt er, Herr, wenn du es bist, dann sag mir, dass ich zu dir kommen soll aufs Wasser. E por causa disso, dessa vez ele fala: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. In den Sturm. Dentro da tempestade. Petrus wollte teilhaben an der göttlichen Natur. Pedro queria fazer parte da natureza divina. Und Jesus sagte, komm. E Jesus falou: Vem. Und dieses Komm war ein Befehl. E esse vem foi comando. Weil Petrus gesagt hat, wenn du es bist, dann befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Porque está escrito. Okay. Aber mit dem Kommen von Jesus musste jedes Gesetz, jede Herrschaft, jede Gesetzmäßigkeit sich dem fügen und Petrus tragen. Mas com o comando de Jesus, todas as leis tiveram que se adaptar até a lei da física na água para segurar Pedro em cima da água. Und wir kennen alle, wie die Geschichte ausgeht. E nós sabemos como finaliza essa história. Und den letzten Satz, den ich hieraus vorlesen möchte, ist, es heißt, und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. E a última frase nessa pérola que eu quero ler: Quando entraram no barco, o vento cessou. Mit anderen Worten, der Wind war nur deswegen da. Com outras palavras, o vento só existiu por causa desse momento. Als die Situation vorbei war, war auch der Wind vorbei. Quando a situação acabou, o vento acabou também. Deswegen, auch du, schaffe diese Mentalität. Erachte es als lauter Freude, wenn du durch mancherlei Anfechtungen gehst. Então, aprende, faz tu também. Tenha essa mentalidade quando você passa por desafio. Es heißt im Römerbrief, es heißt, das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat uns frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Já dito nos Romanos, a lei divina nos liberou dos leis da morte. Es gibt ein Gesetz der Sünde und des Todes in der Welt. Existe uma lei da morte e do pecado, Aber es ist nicht für dich bestimmt. mas não é para você. Denn es gibt ein anderes Gesetz, was einer höheren Instanz entspricht. Porque tem uma lei que está compatível com uma outra instância de lei. Und dieses Gesetz macht frei. Mas essa lei libera. Aleluia. Es macht frei von
der Gesetzmäßigkeit der Sünde und des Todes. Isso libera da justiça, da morte e do pecado. Glória a Deus. Könnt ihr an Adam und Eva erinnern? Vocês lembram de Adão e Eva Im Garten Eden. no jardim dele? Als Gott sie geschaffen hatte und sie augenscheinlich nichts anhatten. Quando Deus criou eles e com certeza não tiveram roupa. Und dann kam die Schlange zu denen und sagte, hat Gott tatsächlich gesagt, dass ihr nicht von diesem Baum essen sollt? E a serpente chegou a eles e falou: Deus realmente falou que não podem comer dessa árvore aqui? Und dann hat die Schlange gesagt, nein, das wird Gott nicht so gemeint haben. Er wusste ganz genau, dass wenn ihr von diesem Baum esst, ihr so schlau sein werdet wie er. Und er will wissen, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. A serpente continuou: com certeza ele não. Isso não significa a mesma coisa. Se vocês comem dessa fruta, dessa árvore, vocês vão ser inteligentes, não vai acontecer nada. Und die Bibel sagt, nachdem sie den Apfel gegessen haben, öffneten sich ihre Augen. E está dito: quanto a comeram o fruto, Ihre Augen, abriram-se os olhos deles. ihre Augen öffneten sich für die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt. E os olhos deles se abriram para a justiça desse mundo. Vorher waren ihre Augen offen, Antes, os olhos deles foram abertos, aber sie sahen ihre Nacktheit. mas viam a nudez deles. Aber ihre Nacktheit kommunizierte nichts zu ihnen. Mas a nudez não comunicou nada para eles. Alles, was zählte, war, was Gott gesagt hat. Tudo que contou foi o que Deus falou. Weil sie Gottes Gerechtigkeit verstanden. Porque eles entenderam a justiça de Deus. Und als Gott dann in den Garten kam und sagte, Adam, Adam, wo bist du? Mas quando Deus chegou no jardim e perguntou: Adão, Adão, cadê você? Er sagte, ich habe mich versteckt, weil ich nackt bin. Adão respondeu: eu me escondi porque estou nu. Und dann sagt Gott, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? E Deus falou: quem falou para você que é nu? Wer hat es dir gesagt? Nicht, wie hast du das erkannt? Wer hat es dir gesagt? Weil Gott selbst hat es nicht gesagt. Ele perguntou: quem falou isso para você? E não, como você sabe? Porque Deus não falou para eles. Es heißt, derjenige, der Milch genießt, ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit. Está dito: quem toma leite é inexperiente na palavra de justiça. Wenn Gott etwas in dein Leben spricht, Quando Deus fala alguma coisa na vida de você, braucht es einen Umgang damit. preciso de treinamento com isso. Wie bei Abraham. Como no tempo de Abraão. Es heißt, dass zu einer bestimmten Zeit er nicht mehr seinen abgestorbenen Leib in Betracht zog. Num tempo ele não considerou mais o corpo mortal dele, Oder den abgestorbenen Mutterleib der Sarah. ou o corpo mortal da Sara. Er sah, dass sie da sind, aber sie spielten keine Rolle. Ele viu que existiu, mas isso não fez mais uma diferença. Weil es jemanden gibt, der höher ist als all das. Porque não existiu ninguém que era mais alto do que Deus. Und er hat gesagt, ich habe dich zu einem Vater vieler Völker gemacht. E Deus falou: eu te fiz pai de muitos povos. Halleluja. Glória a Deus. Zwei Sachen noch. Duas coisas ainda. Galater Kapitel 4. Estamos em Gálatas capítulo 4, versículo 1 até 3. Es heißt, und ich spreche zu den richtigen Leuten, ich aber sage, solange der Erbe, ihr seid Gottes Erben, solange er unmündig ist, solange er ein Nepios ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied. É para vocês essa mensagem. Também digo que enquanto o herdeiro são vocês, herdeiro do reino, for menino, os népios, em nada difere do servo.
obwohl er der Herr über alles ist. ainda que seja Senhor de tudo. Weißt du, dass du ein Erbe bist? Você sabe que é herdeiro Und dass Gott dir viel zur Verfügung stellen möchte. e que Deus quer providenciar muito para você. Aber das heißt, solange du ein Unmündiger bist, Mas está dito, enquanto for népio, menino sem conhecimento, solange du ungelehrt bist in der Anwendung des Wortes der Gerechtigkeit, enquanto você não está treinado na palavra da justiça, heißt es, wird zwischen dir und den Knechten im Haus kein Unterschied sein. está escrito que enquanto o herdeiro for menino, em nada difere do servo. Obwohl du Herr über alle Güter bist. Ainda que seja Senhor de tudo. Es heißt, sondern er untersteht Vormündern und Verwaltern bis zur Zeit, die vom Vater bestimmt ist. Mas está sobre tutores e administradores até o tempo determinado por seu Pai. Und dann heißt es, so auch wir, als wir unmündig waren, waren wir den Elementen der Welt versklavt. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Okay, jetzt abschließend. Final, Letzte Geschichte aus der Bibel. a última história da Bíblia. Es gibt den Hauptmann von Kapernaum. Tem capitão de Capernaum. Sein Diener war krank. O servo dele era doente. Und er ging zu Jesus und sagte, Herr, mein Diener ist krank. Ele chegou até Jesus e falou: Meu servo está doente. Kannst du etwas tun? Você pode fazer alguma coisa? Und Jesus zögerte. Aí Jesus não quis fazer. Und dann hieß es seitens der Leute, die dort waren, dass er eine Synagoge gebaut hat. Aí as pessoas falaram que esse capitão estabeleceu uma sinagoga. Und dann hat Jesus gesagt, okay, ich komme. Então Jesus falou: Tá bom, eu vou. Und dann sagte der Hauptmann etwas ganz Entscheidendes. Mas nesse momento o capitão falou uma coisa decisiva. Er hat gesagt, nein, ich bin es nicht würdig, dass du unter mein Dach kommst. Ele falou que eu não sou digno que você chegue até meu teto. Es heißt, ich bin selbst ein Mensch unter Autorität. Ele falou: Eu mesmo sou uma pessoa sobre autoridades. Ich habe Leute über mir Eu tenho pessoas em cima de mim und ich habe Leute unter mir. e eu tenho pessoas embaixo de mim. Ich sage zu dem einen, geh, und er geht. Eu falo para aquele: Vai, ele vai. Und ich sage zu dem anderen, komm, und er kommt. Eu falo para o outro: Vem, e ele vem. Er sagt, sprich nur ein Wort Ele fala só uma palavra und mein Diener wird es wohl ergehen. e meu servo vai ser curado. Er hatte eine Auffassung von Autorität und Gerechtigkeit. Ele teve entendimento de autoridade e justiça. Er wusste, dass eine höhere Instanz einer unteren Instanz Befehle geben kann. Ele sabia que uma instância da autoridade pode dar comandos para uma instância mais baixa. Und Jesus sagte, solch einen großen Glauben hat er nicht gesehen, nein, nicht in Israel. E Jesus falou: Uma fé dessa maneira não se achou em toda Israel. Geh hin, deinem Diener wird es wohl ergehen. Ele falou para o capitão: Vá, seu servo está curado. Amen. Können wir uns etwas annehmen von dem, was diese Leute mit Gott erlebt haben? Nós podemos aprender uma coisa com essas pessoas que experimentaram esses milagres como Jesus. Dann lasst uns anfangen, Gottes Wort in unserem Herzen zu etablieren als höchste Autorität. Então, vamos começar a estabelecer a palavra de Deus em nosso coração como a autoridade máxima. Der Hauptmann hat gesagt, ich bin selbst ein Mensch unter Autorität. O capitão falou: Eu sou mesmo uma pessoa só autoridade. Wer Autorität benutzen möchte, muss selber ein Mensch unter Autorität sein.
Quem quer usar autoridade tem que ser uma pessoa sobre a autoridade. Zum Beispiel sagt mir Gottes Wort, liebe deine Frau. Por exemplo, a palavra de Deus fala: ama a sua esposa. Nur wenn ich dieses Wort ehre, kann ich im nächsten Moment einen Dämon befehlen, auszugehen. Só se eu obedeço essa palavra, na próxima instância eu posso ir expulsar um demônio. Amém. Glória a Deus. Weil ich selbst ein Mensch unter Autorität bin. Porque eu sou mesmo uma pessoa sob autoridade. Gottes Wort ist die Autorität über mir. A palavra de Deus é a autoridade sobre mim. Und dann heißt es, mit dem Herzen glaubt der Mensch, um gerecht zu werden. E está dito, como o coração o homem crê para ser justo. Und mit dem Mund werden Bekenntnisse gemacht zur Errettung. E com a boca nós confessamos para Aleluia. salvar. Glória a Deus. Ich stelle mich in meinem Herzen auf die Seite von Gottes Wort. Eu me coloco no meu coração do lado de Deus. Und dann gucke ich die Situation an und ich sage in dem Namen Jesus. E aí eu olho para a situação e falo, em nome de Jesus. Und alles muss sich fügen. Aleluia. E tudo tem que se adaptar. Aleluia. Amém. Glória a Glória a Deus. Gottes Segen euch. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Palavra poderosa, irmãos. Que mexe com o nosso interior, né? Glória a Deus. Para a gente colocar em prática, em nome de Jesus. Viver por fé, irmãos, em nome de Jesus. Entenderam um pouco agora do milagre que eu contei? De como que eu ia às vezes para casa depois dos encontros que nós tínhamos. Raptelen sich verstanden, wie ich mein Bruder nicht gedacht habe, wie ich nach Hause gekommen bin mit solchen Worten von dir. Und das bringt uns etwas zum Bewegen und etwas zum Einsetzen. Wir müssen das Wort Gottes einsetzen. Nós precisamos colocar a palavra de Deus em prática e viver o que está escrito. Realmente, se Deus fala, é Deus, irmãos. Olha só essa profundidade da reflexão que o irmão Igor fez sobre a autoridade do Senhor. Wie tief war diese Reflexão über die Autorität Gottes? Que nós temos essas palavras guardadas em nossos corações, que nós vivamos em nome de Jesus a palavra de Deus. Da maneira que Ele fala, Ele cumpre. Que nós venhamos andar por fé, irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos ficar em pé, irmãos, em nome de Jesus. Vamos ter nosso tempo de comunhão ali agora. Todos são bem-vindos. Comer uma pizza, tomar uma Coca-Cola. E que Deus abençoe a semana de todos, em nome de Jesus. Quarta-feira nós vamos estar aqui. Quarta-feira vamos ter um encontro aqui de comunhão, de crescimento, às 18 horas. E no domingo estaremos aqui novamente às 16 horas. E todos são bem-vindos a estarem juntos conosco, vivendo esse novo caminho em nome de Jesus. Amém, igreja? Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado por essa reunião. Obrigado por ter falado profundamente aos nossos corações, em nome de Jesus. Que venhamos colocar em prática tudo que nós ouvimos, ó Pai. Que venhamos nos lembrar de cada palavra. E que venhamos viver, ó Pai, aquilo que está escrito em Tua palavra. Que venhamos ter esse desejo contínuo de buscar cada dia mais crescimento, maturidade, através da Tua palavra, Pai. Que venhamos, através do relacionamento diário com o Senhor, crescer espiritualmente, crescer em fé, crescer, ó Pai, na estatura do varão perfeito, até que nós sejamos parecidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que nós venhamos viver tudo aquilo que está escrito, para que em nome de Jesus façamos realmente a diferença, Pai, glorificando ao Senhor, exaltando o Teu nome, apontando para Ti a honra e a glória que o Senhor é merecedor, em nome de Jesus. Abençoe, ó Pai, a semana de cada um, abençoe o retorno para a casa de cada um, em nome de Jesus. Abençoe os lares, que em cada casa aqui, ó Pai, reine o Teu amor, reine a Tua paz, que o Senhor abençoe os casamentos, que o Senhor abençoe as famílias, que o Senhor capacite e ajude a cada um nos desafios do cotidiano, fortalecendo, enchendo, Pai, do Teu Espírito Santo, para que venhamos, em nome de Jesus, enxergar cada desafio como uma oportunidade para o nosso crescimento e para a nossa maturidade, em nome de Jesus. Que
que tenhamos um tempo de comunhão abençoado e com muita alegria, com muita paz na tua presença. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, pois Cristo é o nosso fundamento e é nele que vivemos, nos movemos e existimos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos os santos digam amém. Aleluia.